Olá, muito boa tarde novamente a todo mundo da InfoMoney. Estamos aqui de novo com o Analista Sem Censura para falar para vocês sobre o mercado da semana. Sem censura, né, gente? Estou aqui com o Ricardo Schweitzer, Bruce Barbosa e eu, Marília Fontes. Lembrando que a gente está ao vivo pela TV InfoMoney e pelo Facebook. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre algum acontecimento da semana, quer saber alguma coisa, é só fazer a pergunta no Facebook e a gente vai responder aqui ao vivo para vocês. Eu vou ficar de olho aqui para ver se tem perguntas. Geralmente o pessoal participa bastante. E começando a nossa pauta da semana, acho que não tem como começar sem ser a pesquisa do Datafolha, né? Famoso Datafolha. Famoso Datafolha. Com a sua assertividade gigantesca, né? Mais um ano. É assertividade gigantesca, mas a gente continua prestando atenção no Datafolha, né? Não tem como. Acho que é a gente que tá errado, né? É porque é tudo que a gente tem, né, por enquanto. Quer dizer, a gente tem Vox Populi que nem conta, né? Quer dizer, conta menos ainda. E a gente tem que prestar atenção em alguma coisa e veio o Datafolha. No fundo é mais ou menos como, sei lá, eu até escrevi isso esses dias, é mais ou menos como Zorra Total, né? Ninguém reconhece que admira, ninguém reconhece que assiste, mas assim tá no ar aí há anos e anos e anos e continua lá. Muito bem, obrigado. Anos é porque alguém assiste, né? Pesquisa do Datafolha, mas Zorra, tudo bem. Ainda passa Zorra Total? Ainda passa, Nossa, acredite se quiser. Netflix há de acabar com Zorra Total ainda. Mas assim, só para resumir o que aconteceu, basicamente, eu acho que o que aconteceu foi que não teve notícia boa para ninguém, né? O próprio Lula, se você for comparar com a pesquisa de janeiro, ele caiu nas intenções de voto quando ele se incluía ainda na disputa. Claro que agora ele não vai se incluir mais, não vai ter Lula na disputa, mas mesmo sem Lula, a gente não vê aí nenhum candidato muito vencedor nessas pesquisas, né? Quer dizer, sem Lula a gente tem Bolsonaro com 17%, Marina com 15%, então eles estão praticamente empatados na primeira posição. E depois vem Ciro, Joaquim Barbosa e Geraldo Alckmin. Quer dizer, o Ciro ganha um pouquinho mais com a saída do Lula, mas não o suficiente, né? Nem para passar para o segundo turno. Eu vou ser bastante sincero, eu fiquei um pouco surpreso, na verdade, com o posicionamento de Marina. Eu acho que eventualmente, né, no meio de todo esse jogo de, enfim, para que lado vai, eu acho que ela pode acabar capturando uma parcela do eleitorado. Mas realmente é a ver, né? E na verdade sobe de 10 para 15, exato, né? Quando o Lula sai, ela é a que mais sobe, porque Bolsonaro sobe 2%, Marina sobe 5%. Então... Eu achei que ela ganhou bem também nessa pesquisa. Mas a Marina é aquele fogo de palha, né? Todo mundo sabe, ela aparece... A gente devia ter combinado para não cair no que eu falei semana passada. Porque o Bolsonaro também dizem que é fogo de palha porque vai chegar no debate e ele vai falar besteira. Não, mas ele não tem tempo de TV também, né? O Joaquim Barbosa a gente também tem esse medo. Então assim, é todo mundo fogo de palha, pelo menos ela tá entre amigos. O único que não é fogo de palha parece que é o Alckmin, né? Mas o Alckmin mas tá tão difícil baixo, ele ganhar coitado. com 7% dos votos, é um tucano que não consegue alçar um voo de galinha. Exatamente. Meu Deus. Se você olhar o histórico dos tucanos que decidiram disputar a presidência, na verdade, todas as eleições teve tucanos, ele é o que entra com a menor intenção de votos no começo. Assim, claro que com o tempo de televisão ele vai ganhar mais votos e vai ganhar... E tem toda a coligação e não sei o que lá. Mas espera, ele... né? A gente espera. É um movimento talvez um pouco natural, ele vai ter palanque também, porque eles têm muitos governadores e enfim, e o baixo clero, mas ele é o que entra pior aí para disputar essa eleição. Talvez junto com o Meirelles do MDB, né, faça a chapa Alckmin presidente e Meirelles vice, os dois, digamos, mais populares. Ganhou né? um pouco de força, na verdade, estamos falando. Essa configuração. Mas seriam dois muito impopulares na mesma chapa, né? O que eles teriam bastante é tempo de TV, mas se isso significa sucesso nas urnas, eu já acho complicado. Mas a gente tem até julho, né? Ou eles têm até julho para trocar os candidatos, se não me engano. Se bem me recordo, comecinho de agosto. Começo de agosto? Começo de agosto. São 3 meses antes, ainda né? tem muito tempo para a gente decidir em quem votar. Eu, na verdade, eu acho um verdadeiro milagre, né, que o grande tema que a gente tenha para hoje seja a eleição e não bombardeio na Síria, né, que até semana passada era a grande preocupação do mercado, enfim, meu Deus do céu, Terceira Guerra Mundial vai acontecer. É verdade, semana Washington passada a gente falou sobre a Síria e sobre o Lula, não foi? Exato. E agora, passou o Lula, veio a primeira pesquisa e a Síria deu uma acalmada aí. É um privilégio. Com a Rússia
Com a Rússia amansando um pouco. Sim. Quer dizer, tendo uma decisão sensata. Se eu posso falar isso. Sei lá, a Terceira Guerra Mundial aí também, né? Tipo, a diferença entre não brigarmos e brigarmos é um negócio violento nesse Violento. Mas um negócio que eu me recordo até que havia pontuado aqui na semana passada, que parece que começa a fazer um pouco de sentido lá fora, é a percepção de que, embora tenha toda essa questão de noticiário, né, tenha todas essas coisas acontecendo já há algum tempo, né? Primeiro a gente tinha lá, né, a guerra comercial com China, depois a gente teve a questão lá do Facebook e, consequentemente, todo o impacto disso aí para as tech stocks em geral. Agora, mais recentemente, essa questão de Síria. Isso tudo parece, na verdade, servir como pano de fundo para uma discussão mais ampla, que é o nível em que se encontra o valuation da Bolsa Americana. A impressão que dá, à medida que a gente vai acompanhando os desdobramentos das coisas por lá, e eu acho que isso se torna muito relevante agora, principalmente, que o mercado americano entrou na temporada de resultados do primeiro trimestre de 2018, se as estimativas que se tem para as empresas hoje, tanto para agora quanto olhando para frente, elas são razoáveis, ou se elas já foram contaminadas por uma sequência de valorizações que levaram os analistas a revisar estimativas para cima, para não ter que dizer que a bolsa está cara. Tá? Que é um movimento cíclico, é um movimento que a gente já viu acontecer uma infinidade de vezes, e que geralmente não termina bem. Tá? Eu acho que essa é a grande mensagem que eu venho tentando bater com relação ao mercado lá fora. É difícil afirmar que a Bolsa Americana é barata. E, principalmente, é difícil de imaginar, a gente viu isso acontecer pouquíssimas vezes e por períodos muito curtos, um cenário no qual, com mercados maduros, né, Europa, Estados Unidos, caros, eventualmente realizando, mercados emergentes indo muito bem, obrigado. Né? Aquela coisa assim, gente, é o cachorro que abana o rabo e não o contrário. A partir do momento que você tem um aumento de aversão a risco por conta de ativos caros, ou seja, ativos com pouca margem de segurança num mercado maduro, se você tiver um movimento de realização mais intenso por lá, é muito difícil, na minha opinião pelo menos, aqui trago para a roda essa questão, que no curto prazo o mercado segure aqui. Eu acho que esse é o grande ponto de atenção que merece ser olhado para quem está exposto hoje. Tá? Acho que eu não tenho a menor dúvida, né? Se lá fora cair, a gente acompanha. O duro é quando vai cair lá fora, né? Um negócio interessante, você estava falando de resultados, os bancos soltaram resultados já no primeiro tri, e até onde eu vi, acho que todos eles vieram bons. O Goldman Sachs veio bom, o JP Morgan veio bom. Alguns acho bons, que o Citi outros bom sem também. grandes novidades, né? Ou positivo ou neutro, digamos assim. Mas eu acho Ninguém trouxe más notícias. Eu acho que vai pegar mesmo nas techs, né, que são as mais esticadas, e que os bancos sofreram, né, desde a crise de 2008, acho que os bancos não acharam o seu nirvana ainda, não acharam, como é que fala, não acharam um jeito de voltar a ganhar dinheiro como eles ganhavam. Então, acho que as de tecnologia que estão as mais esticadas hoje em dia. É verdade. Mas Netflix veio bom, que eu lembro que eu vi. As outras eu não lembro, não. Netflix veio muito bom, né? Tava subindo acho que 7% no aftermarket. E eu acho também que quando a gente fala de pano de fundo, não tem como a gente não trazer economia, né? Porque no final das contas, o que vai ditar se a gente continua ou não revisando para cima a expectativa de earnings, né? Se a economia está dando aí suporte para novas altas, de repente novas revisões de crescimento. E na verdade não, né? O que a gente está tendo aí mundialmente é uma revisão da onda de crescimentos para baixo, né? Exato. Claro que tem alguns lugares isolados que estão um pouco melhores, como você trouxe na semana passada, a Europa, por exemplo, né, que está um pouco melhor, mas no geral a gente está vendo revisões de crescimento econômico para baixo, e eu acho que isso que está pesando também, né? Sim. Porque no final das contas, quando você vê os dados de atividade indicando uma retomada, você fica mais confiante em até colocar uma projeção mais otimista. Exatamente. E segurar ali o seu call, que você está um pouco mais convicto. Quando você vê problemas geopolíticos misturado com um stretch já, né, no preço das ações e junto com um pano de fundo de economia
de crescimento econômico sendo revisado para baixo, dá um humor, né? Uma boa dá provocação. uma decepção, né? Daquela desinflada. Eu vou fazer o quê? Então? Uma boa provocação com relação a isso, inclusive, que é uma coisa que eu estava pensando hoje mais cedo. Você ainda acredita em 3% de PIB esse ano, aqui? Eu acredito ainda, porque... Mas assim, claro que está ficando na margem muito mais difícil, né? Mas eu acho que o Brasil ele tem essas de surpreender, tanto para baixo quanto para cima. Eu acho que uma Selic de 6,25 não tem como não pegar um país no tranco, né? Ainda mais um país nosso que teve há muito pouco tempo atrás uma taxa de juros de 14%. Então eu acho que uma hora ele vai virar e quando ele vira rápido. Mas eu confesso sim que está cada vez mais difícil de apostar dinheiro nisso, né? Sim. Porque realmente o último dado de vendas no varejo veio horrível, todo mundo esperava um dado positivo, veio menos 0,2%. E as pessoas confiavam meio que a primeira recuperação ia vir do consumo, exato, né? Para depois vir de investimento, enfim, e de outros setores, mas não que não veio, assim, tá vindo, mas tá vindo mais devagar do que a gente imaginava. O próprio IBCBR, né, que é a proxy mensal do PIB, o IBCBR de março também, assim, veio aquele lenga-lenga. Está recuperando, mas é uma coisa um pouco mais demorada do que a gente gostaria que fosse. Mas a recuperação econômica, principalmente no Brasil, não costuma ser linear. Né? Ela tem, assim... ela é bem não linear, quer dizer, a hora que ela pega forte. E talvez os últimos trimestres possam surpreender um pouco mais se a gente tiver um cenário mais claro, tanto externo quanto de eleições, que por enquanto não parece ser o caso. Nada no Brasil é muito linear, né? Pensando a mesma coisa. Nada é muito mesmo. Linear. Mas o engraçado é, só para juntar com a primeira discussão que a gente estava tendo, é que a economia também vai ditar, entre aspas, as eleições, né? Ou vai influenciar bastante nas eleições. Quanto melhor tiver a economia, melhor vai estar um discurso do Meirelles, por exemplo, talvez do Alckmin. Quanto pior tiver a economia, mais fora da caixinha o eleitor vai pensar, né? Mas acho que não vai dar tempo, sabia? Não vai dar tempo da economia melhorar tanto assim a ponto deles ganharem momentum nas pesquisas. Estou com você. Porque acho que o momentum nas pesquisas é ganhado mais pelo desemprego. E o desemprego é o último que melhora. Então talvez não dê tempo de ter esse tipo de efeito. Já era para ter tido. Esse desânimo já pesa mais pro lado do Meirelles e do Temer. É que vira um jogo de gato e rato, né? O Toshini vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. A indefinição das eleições piora a perspectiva econômica, que piora a perspectiva para as eleições, que piora... Exatamente. E no meio disso tudo, misturado com todas as questões de ordem geopolítica e tudo mais, a gente tem mais vol, né? Acho que talvez essa... mas vol é bom, né? Vol é bom? É bom. Vol de resultados é ruim, vol de mercado é muito bom. Vol de mercado é bom. Você sabe assim que nessa situação, a gente está quase chorando aqui, mas né, a gente está assim deprimido. Pegar um lenço para você, Acho que vocês perceberam, eu tô com uma caixa de lenço aqui, mas assim, né, nessa situação também surgem oportunidades, né? Então acho que assim, uma das coisas que as pessoas mais querem saber é, eu comprei bolsa porque eu estava otimista, porque a Selic ia para 6%, porque a atividade ia se recuperar, porque tudo isso que vocês falaram. E agora eu faço o quê? Eu seguro minha posição de bolsa ou eu não seguro? Assim, o que eu faço especificamente? O que vocês acham? Diz aí. Eu acho que bolsa é longo prazo, né? Então é impossível você acertar esses movimentos de curto prazo do mercado. O Brasil ainda é a bolsa, pelo menos das grandes que eu olho sempre, é a bolsa que mais sobe no ano, acho que está subindo alguma coisa entre 9%, um pouco mais de 9%. Estados Unidos está meio no 0 a 0, a China, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas o Brasil está lá em cima. Então, se a gente olhar no ano, a gente ainda está muito bem. A gente está em abril, no meio de abril. Então, acho que estamos tranquilos. Não vejo muito problema, não. Só quem comprou lá em cima, né, quando tudo subiu, aqui muita coisa subiu muito mais que a Bolsa e agora também caiu muito mais que a Bolsa. Tipo uma Banco do Brasil, uma Porto Belo, umas outras ações assim mais, digamos, focadas em economia interna ou em eleições, que sofreram um pouco mais, mas eu não me preocuparia com isso, não. Lucro subindo quer dizer que as ações vão subir. Se elas vão subir semana que vem, ou mês que vem, ou daqui a 2 anos, eu não sei, mas... E a Bolsa Brasileira tem uma idiosincrasia, né? Que, assim, ao contrário, por exemplo, do juro, que tem muito... você consegue melhorar muito o seu timing, né? De aposta, vou entrar agora, vou entrar daqui a pouco. Tem um trigger aqui de Banco Central, de não sei o quê. A Bolsa Brasileira é uma coisa muito difícil de tradear.
porque ela sobe do nada, muito em função de fluxo, que você não sabe quanto vai acontecer, e se você não tiver posicionado, você perde, você vai comprar depois 10% acima, porque você não quer ficar fora também, né? Às vezes bem mais que 10% até. Dependendo do que você quer comprar. Então eu acho isso, você tem que olhar para o fundamento e você tem que ficar comprado, porque o fundamento, o pano de fundo é bom, uma hora vai convergir para o fundamento, e se você ficar esperando a hora certa de entrar, você não vai entrar, você vai perder os primeiros 10% e depois você vai ficar com, não sei se eu pego, não sei se eu não pego. Ou vai entrar no high, ela vai cair na sua cara e você vai achar que fez o pior negócio do mundo. Exatamente, você vai se estopar esperar ela e não voltar vai. depois, né? Eu acho que talvez a grande questão que dá para extrair daí é realmente gastar menos tempo, menos energia olhando para a volatilidade de preço em bolsa, né? Aquela coisa lá, né? Home broker piscando, né? Aquela coisa meio hipnotizante. E olhar efetivamente para as condições que essas empresas no mundo real elas estão enfrentando, né? Eu sempre bato muito na tecla que quando a gente está olhando lá para um ticker no home broker e aquela cotação piscando, aquilo corresponde a uma empresa que existe no mundo real, e as coisas no mundo real acontecem em uma velocidade que não tem absolutamente nada a ver com o dia a dia de bolsa. Né? Com a Síria. Exato, ou com a Síria, ou com o tweet do Trump, ou com, sei lá, um operador que ia botar uma ordem de 1.000 e colocou de 1 milhão, e enfim. Ou com o Lula sendo preso ou não. Ou com o Lula sendo preso. O mercado, ele amplifica essas coisas e acaba amplificando no meio do caminho não só sinal, mas também muito ruído, de uma maneira que preço anda completamente descolado de fundamento no curto prazo. E, consequentemente, se você ficar olhando para isso, você vira o cachorro correndo atrás do próprio rabo. A grande questão, eu acho que talvez seja esse o ponto que você queria trazer quando falou que volatilidade de preço é bom, é que no limite, enquanto você tem preço indo para lá, indo para cá, preço subindo, preço caindo, você pode ter a oportunidade de comprar bons ativos a preços melhores do que se você tivesse um ambiente de tranquilidade. Né? Na verdade, onde tudo fosse 100% exatamente. Né? No momento que você tem estresse, caos, confusão, é exatamente quando você tem a oportunidade de adquirir bons ativos a preços ainda melhores do que em condições normais. Quer dizer, a volatilidade de preço é sua melhor amiga, né? Exato, exato. Eu acho que essa é a grande questão, né? Ficar mais atento para o que as empresas estão fazendo no mundo real. E menos para o que está acontecendo com as ações das empresas na bolsa. E o mundo real tem muito mais inércia, né? Uma dinâmica muito mais longo prazista assim, do que o que acontece na bolsa. Exato. A bolsa sobe e desce 40 vezes antes do resultado de uma empresa mudar. Talvez muito mais de 40 vezes. Eu, por exemplo, essa semana eu me debrucei em cima de resultados de uma empresa que vem de um período extremamente complicado, que finalmente, ao longo do ano passado, por conta de toda uma lição de casa que começou em 2016, começou a apresentar uma inflexão. Né? Eu estou falando de uma ação de varejo, né? Que é um setor que, exatamente por conta de todo esse apelo de atividade econômica, a gente acaba olhando muito, e é um setor queridinho da Bolsa, mas que essa empresa especificamente, ela acabou enfrentando nos últimos anos uma série de dificuldades que acabou exigindo que eles parassem e fizessem a lição de casa e repensassem as operações. E por conta dessa base de comparação fraca, a gente teve, mesmo com 2017 sendo um ano extremamente estranho, da mesma maneira que 2018, à medida que vai caminhando, parece ser, essa empresa conseguiu apresentar resultados crescentes e com os quais eu estou realmente bastante animado. Né? Eu estou falando especificamente de Restock, né, que é a empresa que controla, dentre outras, as marcas Lely Blanc, Dudalina, John John, Bobô, Rosa Chá. É a maior varejista de alto luxo do país, né, de vestuário de alto luxo. Basicamente, o que aconteceu com eles foi que, em meados de 2010 para 2011, eles aceleraram demais o crescimento e se depararam exatamente com uma conjuntura econômica desfavorável.
Por conta disso, a produtividade diária de vendas caiu muito, acumularam muito estoque, margens caíram muito, num momento em que todos os setores sofreram, eles acabaram sofrendo muito mais, porque tinha uma aposta muito grande na mesa naquele momento. E em função disso... Tiveram que dar muita promoção e reduziram muito margem. Exatamente. Os resultados se deterioraram assim de uma maneira monstruosa. Mas a mulherada gostou das promoções. De fato. Agora não vai mais ter. Eles começaram lá em 2016, eles começaram um processo de reestruturação que envolveu, inclusive, um trabalho bastante grande de redução dos estoques de coleção passada através dos outlets. Né, eles tinham um estoque de coleções passadas muito grande, que eles ensejaram um esforço imenso em reduzir ao longo do ano passado. Conseguiram colher bons resultados, em razão dos quais eles conseguiram, em 2017, depois de vários anos de vendas no critério mesmo as lojas e mesmo no critério de vendas absolutas, ou seja, faturamento em termos totais, de queda, eles conseguiram finalmente um ponto de inflexão, né, e apresentar alta na comparação ano contra ano em vendas. No que isso se traduz? A empresa passou anos com custos e despesas crescentes por conta de toda a estrutura, com vendas cada vez menores, né? Ou seja, a produtividade da área de vendas caindo cada vez mais e as margens comprimidas por causa das promoções. E o que a gente viu ao longo de 2017, e é um movimento que eu acredito que deva se intensificar agora em 2018, é exatamente fazer todo esse caminho de volta para a rentabilidade. Tá? Mantida essa tendência, eu acho que tem um potencial muito, muito expressivo. Eu estava olhando ontem, a ação fechou abaixo de R$30. Eu acho que ela pode ir ela pode ir alguma coisa da ordem de R$40 a R$45, um potencial de valorização da ordem de 50%. Em um cenário relativamente conservador, considerando o que eles vêm conseguindo no curto prazo entregar de resultado. Se porventura a gente finalmente vê a economia brasileira pegando no tranco, eu acho que inclusive pode ir até um pouco mais do que isso. Quer dizer, as moças não vão mais aproveitar as liquidações no shopping, agora vão aproveitar as liquidações na bolsa. Mais ou menos isso. Não, e aquela coisa, né? Olha, gostei. É uma boa. Você podia ter me dado essa ideia mais cedo. Teria gostado dela. Eu que não tô comprando roupa agora, porque nenhuma me cabe, tá sendo ótimo. Eu fiz um relatório especial sobre o case de restock, e ele está disponível nas nossas mídias sociais. Quem assina o Tem Uma Guerra Lá Fora já recebeu, já está no e-mail, tá? Quem porventura ainda não conhece, www.temumaguerralafora.com.br. É só entrar lá, ver o conteúdo e a gente vai acompanhar essa ideia e outras ideias de investimento que a gente tenha para trazer para vocês. É muito interessante, assim, esses cases da Bolsa, eles se apresentam, às vezes, primeiro no crédito, por exemplo. Eu lembro em 2016, que vocês devem lembrar também, eu comprei uma debênture da Restock por 220% de CDI, que vencia em 2018. E o CDI era tipo 13%, né? O CDI não era 6%, né? A gente ganhou muito dinheiro com isso, assim. E outros cases também, por exemplo, CEMIG, que antes da reestruturação. Então, assim, os cases eles se apresentam no mercado de crédito, para quem olha renda fixa, no mercado de ações, depois na recuperação da ação. Então, é muito legal esse case. Eu particularmente gosto bastante. Bom, pessoal, então... só lembrando vocês que quem quiser ter acesso ao relatório e quiser acompanhar a gente, notícias de tanto ações quanto renda fixa, artigos, conteúdo totalmente grátis sobre bolsa e renda fixa, tem esse site www.temumaguerralafora.com.br. E fora as nossas redes sociais, eu sou Marília Fontes. Ricardo Schweitzer. Bruce Barbosa. E muito obrigada pela audiência e até semana que vem. Vocês querem falar alguma coisa? Eu acho que eu cortei vocês. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau.